Então, gente, a pergunta ontem lá no Senado parecia ser se colocar o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal desvia ou não o Brasil do rumo das galáxias das ditaduras. Bom, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Luiz Inácio Lula da Silva acham que não. E isso deveria ser argumento suficiente para qualquer representante eleito do povo, né, do qual deveria emanar todo o poder, entender para que lado ele deveria pender na votação de ontem para honrar o seu mandato. E só 31 fizeram isso. O que está posto e reforçado pela chegada do Flávio Dino ao comando do Supremo Tribunal Federal, né, sempre sob o signo da trapaça, né, como tudo que é feito nesse governo. Ela estava lá, dessa vez vestida lá de sabatina múltipla, né, montada sobre uma montanha de emendas parlamentares e outras formas explícitas e assumidas de comprar governabilidade com dinheiro, né, não é uma ditadura do judiciário. A ditadura do Supremo Tribunal Federal submete, antes de todos os demais entes da estrutura dos três poderes que definem a República, o próprio Poder Judiciário. O inquérito do fim do mundo é o próprio ato de instalação dessa ditadura. É o AI-5 que determina nada menos que a execução sumária do Ministério Público, né? Que aquele Lula vingativo, sequestrado das garras da lei, né, tinha como seu principal desafeto abaixo do Sérgio Moro em pessoa. Né? E é pela aniquilação do Ministério Público e pela usurpação do poder de decidir, agora no mais puro arbítrio, quem vai e quem não vai ser processado nesse país, que a ditadura lulista se armou para tratar de submeter o executivo, quando ele ainda estava na mão do inimigo, né, e principalmente o legislativo, chantageando um por um dos representantes eleitos do povo, num país em que é impossível chegar lá, né, sem nenhum pecadilho enquadrável em alguma lei já existente ou feita especialmente para cada ocasião por um Supremo Tribunal a serviço de uma ditadura. E o fato, gente, desse senhor Paulo Gonet, enfiado na sala lá para se contrapor ao bode Flávio Dino, e que por isso recebeu 65 votos positivos, né, do mesmo Senado que só deu 47 para o Dino, esse cara fingir que não entendeu o que esse inquérito do fim do mundo significa, é tão ou mais carregado de maus presságios quanto a eleição do próprio Dino. Como o caminho de volta para a democracia, né, descartada a hipótese de uma conflagração aberta, passa necessariamente pela reinstituição dos três poderes, né, assim como da Constituição que prescreve esse e não outro sistema para o governo do Brasil, né, e como essa reconstituição só pode começar com uma firme reação do Legislativo e do Judiciário enquanto instituições, né, aí incluído o Ministério Público, pela reconquista das suas funções e das suas prerrogativas usurpadas, né? Diante de tudo isso, a posição desse Gonet de se fazer de rogado nesse assunto foi nada menos do que nefasta. Se o Alexandre de Moraes é aquele tipo de personalidade que satisfaz plenamente os seus instintos com o ato de degolar hereges, né, o Flávio Dino é um Alexandre de Moraes com uma causa. E é ele quem vai decidir daqui para frente o que é e o que não é heresia. O comunista leninista, que é como ele próprio se define, não aceita o jogo democrático, senão como escada para a tomada do poder. Prega a ditadura do partido único e a democracia participativa de que ele vive falando, né, na qual não são mais os eleitores que escolhem os interlocutores do governo, né, é o partido único que seleciona os movimentos sociais, né, lá
antiga Rússia de 1917, chamados sovietes, né, que representarão cada segmento da sociedade nos atos formais de chancela das decisões que ele quiser impor a toda a sociedade. É isso que eles chamam de democracia. O PT já tentou nos impingir isso 3 vezes antes. Ele também, o comunista leninista, não aceita a propriedade privada, que já está ferida de morte pelo veto do Lula ao marco temporal, né? E, finalmente, né, é aquele tipo de sujeito que tem a si mesmo como uma vanguarda de todas as sabedorias e que, portanto, não admite nenhuma das dimensões da liberdade, né? Nem a de crença, nem a de opinião e nem muito menos a de livre expressão dessas crenças e opiniões divergentes das dela, né, por parte dos réis mortais. Né? Gente, a questão das fake news, que foi tantas vezes mal defendida ontem nos debates, né, ilustra com perfeição esse traço do caráter do Flávio Dino. Né? Mesmo a gente deixando de fora da análise aquele detalhe dele repetir a exaustão por cima de todos os presos do 8 de janeiro, de todos os jornalistas presos, desmonetizados e banidos das redes sociais, né? De todos os mandatos cassados e da legião aí dos arrolados no inquérito do fim do mundo, né? Que tudo que ele queria, ao bradar para o mundo que acabou o tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto no Brasil, gente, era proteger as criancinhas. A forma que ele reduziu essa questão, né, quando ele respondeu aos seus interrogadores, vários, né, pegaram nesse ponto, né, repetindo a exaustão, que tudo gira em torno de apoiar ou não apoiar a mentira, né, é nada menos que sibilina. Né? Isso é um raciocínio sacana. E eu digo sibilina porque o Flávio Dino, que é um homem estudado e dotado de uma inteligência que foi Deus ou o diabo que deu para ele, né, sabe exatamente do que é que realmente se trata. A primeira Constituição democrática, gente, elegeu a plena liberdade de crença e de expressão dessa crença como o primeiro dos direitos instituídos pelo regime que se propunha interromper de uma vez para sempre a história multimilenar da opressão do homem pelo homem. E o resto do mundo aderiu a essa lista, né, que está em número 1, esse direito, né, com a consagração da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? E tudo isso porque a humanidade finalmente concluiu, né, pela impossibilidade lógica, filosófica e histórica de estabelecer uma fronteira clara entre verdade e mentira, para tudo que vai para além do fato e das obras palpáveis, físicas de cada pessoa. O Flávio Dino sabe, melhor que todos os seus interrogadores demonstraram saber ontem, que a chave comutadora da barbárie em civilização está precisamente em negar a qualquer indivíduo ou instituição humana o poder de definir o que é verdade ou mentira, nesse vasto território que vai entre o fato material, exterior ao indivíduo, e o que se passa no cérebro e na alma de cada um de nós. A civilização, gente, só se estabelece e a ciência só pôde iniciar a sua marcha depois que a Revolução Democrática estabeleceu que uma pessoa só pode ser julgada pelo que concretamente ela fez, né? Pela sua obra, por aquilo que está além do seu pensamento e do seu corpo, né? E que somente cada ser humano e ninguém mais pode decidir o que é ou não é verdade para ele e se defender como ele quiser e achar melhor daquilo que ele julgar falso. Né? Entregar esse poder para uma terceira pessoa, né, ou a qualquer instituição humana é armar a mão do carrasco, né, e justificar a tortura e a opressão. Simplesmente porque aquela pergunta, pensou ou não pensou, é impossível provar, né, se você pensou ou não pensou. E isso justifica a tortura.
Então, tá aí, não precisa dizer mais, né? A ditadura que existe, que censura, que prende, que desmonetiza, que exila, que caça mandatos, né? E que torna o candidato de metade da população do Brasil inelegível, né? Justificada pela ditadura que teria existido em algum momento no pensamento do senhor Jair Bolsonaro. Né? Cara, o Flávio Dino, assim como todos os padrinhos dele, dentro e fora do Supremo Tribunal Federal, né, quando eles arrastam o Brasil de volta para o controle do pensamento e das palavras pelo Estado, né, ele está arrastando todos nós para antes do século XVII. A ascensão para esse Supremo Tribunal, instrumento da ditadura lulista, pelos próximos 20 anos, né, de alguém que se apresenta como o arauto desse retrocesso, né, só porque ele fez promessas válidas para os próximos 20 minutos, implica de saída, né, que cessou aquele esboço de resistência lá do Haddad, né, e vai vencer, ou gaste quanto for agora e dane-se o resto, né, com aquele Márcio Postman cuidando da narrativa sobre isso, né, que agora vai invadir o território da matemática. Né, que significa também, né, que a invasão do seu bolso vai acontecer sem maiores resistências, né, que o contrapeso dos governadores e dos prefeitos no sistema federativo está na véspera de ser anulado pela dita reforma tributária. Né? Significa que não vai haver mais anistia para os bolsonaristas presos pelo 8 de janeiro, né, e condenados a penas mais drásticas que a que esse mesmo Flávio Dino explicitamente preconiza para terroristas e para traficantes com as mãos sujas de sangue. Né? E significa, finalmente, que não vai haver contagem pública de votos e que quem ousar exigir isso se arrisca a ser preso e condenado por fake news. E que não vai haver mais eleições com candidatos de oposição viáveis no Brasil, né? E que essa inelegibilidade de todos que surgirem ameaçando a figura do ungido lá tende, né, a passar para a inelegibilidade, né, que vai ganhar aí alcance de repercussão geral na mão desse Supremo, e que esse é que é o objetivo final de tudo isso. Cara, não é de forma nenhuma uma perspectiva risonha, né? E nem o Brasil merece tudo isso, apesar de ter flertado irresponsavelmente com esse cara que agora está lhe aplicando esse golpe da barriga. Mas isso repõe a pauta da saída possível. A força de 200 milhões de brasileiros, se for aplicada com foco, é irresistível. O último canal aberto de ligação do país oficial com o país real continua sendo o Congresso Nacional, eleito antes do golpe. A Constituição já foi revogada de fato, mas ainda não de jure, né, continua afirmando que cabe a esse poder disciplinar o abuso de poder do STF ou de qualquer dos seus membros. E no primeiro ensaio que se fez disso, né, o STF deu um recuo significativo. O Congresso Nacional, eleito antes do golpe, continua dividido entre o seu terço venal, o seu terço ideologicamente antidemocrático e o seu terço ideologicamente democrático, numa equação, gente, em que a maioria se configura principalmente em função dos prognósticos de vitória desses dois lados. Para o lado que parecer que vai ganhar, pende esse terço intermediário. E sempre foi assim. E, portanto, cara, cabe à massa dos brasileiros afirmar com convicção e em volume suficientemente alto que ela não aceita nada menos do que ganhar.